Bom dia, meus queridos irmãos e irmãs. Hoje Jesus mostra um realismo muito grande ao enviar seus discípulos para a missão. Ele diz assim para nós no Evangelho: Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Ou seja, o mundo será sempre agressivo com vocês, até violento. Vão perseguir vocês como lobos perseguem as ovelhas. Por isso, é preciso estar preparados. Como ovelhas, somos chamados, como ele já nos ensinou, a seguir a voz do bom pastor. Mas isso não vai nos livrar da fúria dos lobos. Vamos saber o caminho, mas não significa que não teremos que lidar com a violência e a perseguição dos lobos. Por isso ele diz: sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Não é porque somos ovelhas que devemos ser os bobinhos de Jesus, os bobinhos do Evangelho. Não devemos aceitar as coisas de uma maneira passiva. Não é isso que o Senhor fala para nós. Devemos ser prudentes, atentos. Não há por que deixar tudo acontecer sem nos proteger. Caridade não tem nada a ver com ingenuidade ou submissão passiva à violência a qual os lobos podem infringir as ovelhas. Por isso, prudência, como disse Jesus, cuidado, atenção. Não devemos estar aí colocando em risco tanto a nossa vocação, a nossa vida ou a missão. A simplicidade da pomba que Jesus fala no Evangelho é o exercício de um procedimento límpido e confiante para que nós façamos a vontade de Deus, próprio de quem sabe que está nas mãos de Deus. A imagem da pomba nas mãos da gente, né? Quando a gente coloca alguma coisinha e ela vem. É essa simplicidade que o Senhor está falando que devemos ter, de nos colocarmos nas mãos de Deus. Depois o Senhor nos relata que vamos passar por dificuldades. Ele diz: vos entregarão aos tribunais, serão levados diante de autoridades, por dar testemunho de mim diante das pessoas. Mas também o Senhor nos apresenta esses problemas e nos diz também: olha, o Espírito Santo falará através de vocês. E realmente, e quantas vezes ao longo dessa história de 2000 anos da Igreja vimos isso acontecer? Como o Espírito Santo falou através de homens e mulheres que foram caçados, perseguidos por causa da sua fé. Até hoje nós temos mártires na Igreja que, através do seu testemunho e das suas palavras, exercem uma grande pregação. Um exemplo claro disso é Santo Estevão, que está na Sagrada Escritura, nos Atos dos Apóstolos. O martírio de Estevão nos mostra isso. Diz assim os Atos dos Apóstolos: repleto do Espírito Santo, Estevão olhou para o céu e viu a glória de Deus, e Jesus de pé à direita de Deus. Então disse: estou vendo o céu aberto e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. É o Espírito que fala através de Estevão e ele não deixa de dar o seu testemunho. O próprio Senhor dá assistência aos mártires, ontem e hoje, sempre. É a sua promessa e sempre contaremos com o apoio do Espírito Santo para saber o que dizer, o que falar nesses momentos de perseguição. Os lobos não deixarão de perseguir as ovelhas, mas o Espírito Santo estará nos instruindo. Ele, e mais ninguém, é a força das ovelhas. Não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai, diz Jesus hoje no Evangelho para nós. Seremos perseguidos, mas Deus estará do nosso lado. Até pessoas próximas a nós farão o mal, achando que estão certas. Irmãos, pais, filhos, amigos. O mundo que odeia Deus também nos odiará. É assim, infelizmente. Não podia ser diferente. Porém, Jesus deixa claro o prêmio da fidelidade. Quem perseverar até o fim, esse será salvo.
Bom, eu acho que não há prêmio maior do que esse que nós poderíamos alcançar na nossa vida. E é o que Jesus promete àqueles que são perseverantes. E isto não vai acontecer só uma vez, isso de sermos perseguidos. Isso vai acontecer muitas vezes. O Senhor não esconde as dificuldades, não fala de poesias. Os perigos estão aí até hoje. Corremos até hoje porque somos ovelhas em meio a lobos. Por isso Jesus não cria ilusões nem fala de facilidades. E o incrível é que até hoje milhares e milhares de pessoas, milhões e milhões de pessoas seguem Jesus e vivem a santidade e vivem o Evangelho. Até hoje os lobos perseguem as ovelhas, mas não fazem com que as ovelhas desistam. Talvez porque eles até hoje não entenderam uma coisa: quanto mais os lobos nos perseguem, mais as ovelhas se fortalecem. É a regra do Evangelho, é a regra da graça de Deus. E não há exemplo maior, sem dúvida alguma, do que aquilo que nós oferecemos com o nosso testemunho. Se as palavras movem, o exemplo arrasta. Não há nada mais forte do que o sacrifício de si mesmo. E isso clama ao mundo e chama a atenção dos homens. Por isso, apesar de todas as dificuldades e de todas as perseguições, não deixe de dar o seu exemplo e o seu testemunho de fidelidade a Jesus Cristo, ao Evangelho, porque através dele, muitas pessoas acreditarão e seguirão o Senhor. Um bom dia. Deus te abençoe.